Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero pedir que você fique até o final do vídeo, que você entenda o que nós queremos passar, que você entenda as informações que nós queremos estar transmitindo através desse vídeo, qual eu considero de muita importância. E como vocês viram pelo tema do vídeo, nós queremos falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Gente, antes de falar especificamente sobre isso, você sabe que o cristianismo, ao longo da história, já sofreu vários ataques. Nós temos 2000 anos de tradição, de história e de religião cristã. E nesse tempo, muitas pessoas têm se levantado contra o cristianismo, contra a fé, e têm tentado de todas as formas desacreditar a fé cristã. Deus é bom e até hoje ninguém conseguiu. E, por um lado, eu não tenho nada contra quem quer criticar, Então a crítica é válida, o país é democrático, as pessoas podem falar o que pensam, o que acham. A questão que eu acho errada, que eu acho um problema, é quando se faz críticas se utilizando de mentiras. Então, quando as pessoas mentem, aí eu entendo que é errado, não é bom, tá certo? E as críticas que são feitas ao cristianismo, muitas delas justamente são com base em verdades. E uma dessas críticas feitas com base em verdade é que nós queremos tratar no vídeo de hoje, tá certo? Gente, inclusive esta crítica é sugerida pelo livro Código da Vinci, e muitos céticos, muitos ateus, muitos que se declaram praticamente inimigos do cristianismo, usam isso para argumentar e para falar contra a fé cristã. Mas afinal de contas, a divindade de Jesus Cristo se tornou Deus porque o imperador Constantino foi quem fez isso? O que é que a história tem a dizer acerca disso? Bem, gente, um detalhe importante que nós observamos na história da igreja, principalmente nos primeiros dias, primeiros anos e séculos da igreja, é que os concílios ou as reuniões, eles eram feitos toda vez que uma questão, uma dificuldade, uma controvérsia nascia dentro da igreja. Por exemplo, o primeiro concílio registrado na igreja está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quando os discípulos de Jesus, que eram judeus, começaram a pregar o evangelho, e os gentios eles começaram a se converter ao cristianismo. Mas muitos dos discípulos, por serem judeus e nasceram na cultura judaica e conhecerem a lei de Moisés, mesmo os gentios aceitando Jesus Cristo, eles diziam que esses gentios, para serem salvos, eles tinham que passar por todo o procedimento da lei que Moisés diz que eles deveriam passar, inclusive a circuncisão. Ou seja, o gentio teria que aderir à cerimônia judaica, para que eles pudessem também ser salvos. Então essa foi a primeira controvérsia que teve na igreja, e foi a necessidade aí de fazer uma reunião, o que nós podemos chamar de primeiro concílio da igreja. E essa reunião foi para resolver essa controvérsia que nasceu no meio da igreja. Em 325 depois de Cristo não foi diferente. Houve uma controvérsia na igreja entre Ário e Atanásio. Os seguidores de Ário, assim como o próprio Ário, eles diziam que Jesus Cristo realmente era Deus, ele era divino, obviamente, porque a igreja acreditava que ele era Deus, mas que essa divindade de Jesus Cristo, ela não era igual à divindade do Pai. Jesus Cristo era Deus, mas ele era Deus subordinado ao Pai. A divindade de Jesus Cristo ela era parecida, mas não era a mesma divindade do Pai. Por outro lado, Atanásio e seus seguidores, eles diziam, não, nós concordamos que Jesus é divino, mas também que essa divindade de Jesus Cristo é a mesma divindade do Pai. Ela não é só parecida, ela é a mesma. Jesus não é um Deus inferior ao Deus Pai. Ele tem o mesmo nível de divindade que Deus Pai também tem. Abrindo parênteses aqui, eu não posso entrar em detalhes porque, devido a essa ser uma questão tanto teológica quanto um pouco filosófica, então talvez os detalhes não ajudariam muito para o propósito do vídeo. Mas, basicamente, a controvérsia era essa. Os seguidores de Atanásio diziam que Jesus ele era Deus, e era Deus com a mesma divindade do Pai, igual ao Pai, até porque ele foi gerado pelo Pai. Os seguidores de Ário, como o próprio Ário, diziam que não, Jesus ele era Deus, mas era um Deus inferior e menor que o Deus Pai. Ele não tinha a mesma divindade que o Deus Pai.
A divindade de Jesus Cristo era uma divindade inferior ou uma divindade menor. Então, gente, o problema estava armado, né? Para resolver esse problema, aí sim, o imperador Constantino convoca o concílio, no caso o concílio de Nicéia, ficava na Bitínia, o que hoje é a atual Turquia. Isso por volta do dia 16 de junho de 325 depois de Jesus Cristo. Então, nesse concílio que foi convocado para resolver essa controvérsia, compareceram cerca de 300 líderes da igreja primitiva. E no final dessa votação, apenas 2 desses líderes se abstiveram de votar acerca da divindade de Jesus Cristo ou acerca daquela controvérsia. Mas então, gente, o problema que é colocado pelos críticos é que Jesus não era Deus. Ele passou a ser Deus depois que o concílio de Nicéia disse que ele era Deus. Mas antes disso, Jesus Cristo não era visto como sendo Deus ou como sendo divino. Mas como nós acabamos de ver, isso é uma inverdade. Eles sempre acreditaram que Jesus Cristo era Deus, e o concílio de Nicéia não foi para dizer se Jesus era Deus ou não, e sim para dizer como deveria ser entendido a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, ele era Deus. Agora, a forma como deveria ser entendida essa divindade era uma controvérsia. E o concílio foi feito para definir qual a forma correta de ver a divindade de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, essa afirmação de que Jesus Cristo não era Deus e foi o concílio de Nicéia com o imperador Constantino que fez dele Deus é uma inverdade. Tá certo, gente? Por último, antes de terminar o vídeo, o concílio de Nicéia se deu em 325 d.C. Os críticos que dizem que foi ali que Jesus foi feito Deus, esses críticos não leram os livros dos pais da igreja anteriores, porque há cerca de 200 anos antes do concílio de Nicéia, os escritos dos pais da igreja já diziam que Jesus Cristo era divino, certo? Eu quero trazer, eu estou até aqui com o livro na mão, trazer uma citação para vocês. Existe uma série de citações dos pais da igreja acerca disso, mas eu quero ler apenas uma, né, que eu entendo ser talvez a mais importante delas, tá certo, gente? Então, a citação ela vem aqui do um dos pais da igreja, que seria o Irineu. Irineu, gente, ele viveu entre 130 a 200 depois de Cristo. E o concílio de Nicéia se deu em 325 depois de Cristo. Tá certo? Ou seja, há mais de 100 anos antes do concílio de Nicéia, os pais da igreja já diziam que Jesus Cristo era divino. Abre aspas aqui para Irineu. A igreja recebeu dos apóstolos e seus discípulos esta fé. Ela crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou para a nossa salvação, e em sua futura manifestação desde o céu, na glória do Pai, para reunir todas as coisas em um e ressuscitar toda a carne da raça humana inteira, a fim de que diante de Cristo Jesus, nosso Senhor e Deus, e Salvador e Rei, segundo a vontade do Pai invisível, se dobre todo o joelho. Fecha aspas para Irineu. Então, como vocês viram, aqui nós temos uma citação do pai da igreja, que viveu há mais de 100 anos antes do concílio de Nicéia, e ele já confessa que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo foi encarnado, que ele era Rei, Senhor e Deus, e que todos os joelhos se dobrariam diante de Jesus Cristo. Então, gente, Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, e sempre a igreja pregou e viveu e acreditou que Jesus Cristo era Deus, ou que Jesus Cristo é Deus. A divindade de Jesus não foi criada no concílio de Nicéia. A divindade de Jesus Cristo, segundo a própria Bíblia, ela é uma divindade eterna. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo no vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas venham ao conhecimento destas informações. Tá certo? Então espero você até o próximo vídeo e até mais.